O mundo espiritual ele não vai dar aquilo que a gente quer. Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Qual é o motivo? A gente vai entender o motivo aqui agora, não é? Então, veja. Todos os nossos desejos vão ter que ser direcionados para isso, para satisfazer o Criador. E qual é a satisfação do Criador? Que nós consertemos a tela, não é? Então, vamos ler aqui o texto assim. Assim como o embrião, nosso mundo depende totalmente da mãe, não possuindo qualquer desejo ou vida própria, e é verdade, está dentro da barriga, está ali se desenvolvendo, não pode fazer nada, né? E se desenvolvendo somente graças à mãe, que através dela que o embrião vai se alimentar. Assim também todo homem pode se tornar um embrião espiritual, se ele renunciar por completo todos os seus desejos e ações e se submeter inteiramente à vontade do Partsúper superior. Ele se transformará em um embrião espiritual, embrião fisiológico, em um espiritual. Reside no fato de se tornar-se um embrião espiritual, requer desejo e esforço. Veja, tem que desejar e tem que esforçar. Pessoais tremendos, enquanto que a concepção de um embrião fisiológico depende dos seus pais. Então, a mudança que nós temos aqui é que para você se tornar um embrião espiritual, você tem que ter esse esforço. Você vai ter que estudar Kabbalah, vai ter que estudar o Zohar, vai ter que entender, vai ter que buscar isso para a sua vida. Como resultado do seu desenvolvimento pré-natal dentro de Binah, tá vendo? Então, ó, o desenvolvimento pré-natal vai começar aqui, ó, tá aqui embaixo, está desconectado, desejo de receber para si mesmo, viver tudo nesse mundo. Então, esse projeto aqui não existe, tá vendo? O projeto aqueles projetos que a gente conhece sempre. Desejou a conexão, começou a avançar para a conexão, fez a circuncisão, que não é nada tão fácil assim, demora um tempo, né? Então, por isso que eu não devo me preocupar, etc. Eu vou seguindo conforme lá em cima vai me permitir, tá vendo? Vai me permitir, vai me capacitar. Então, eu estou sendo gerado lá em cima. Ó. Os dois reis do nome do Eterno vão se juntar, né? A gente sabe que existe dois reis, vão se juntar, e eu vou ser gerado agora nessa Torá. Ou seja, é um processo de Torá, que não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver, com o que nós entendíamos de Torá. O processo ele é sério, ele é para todos, e no final todos vão ter que passar por esse processo. Isso é, aqueles que o Eterno chamar. Não devemos nos preocupar também se a pessoa não vai, se vai, isso não depende da gente, só depende só do Eterno. Ele que define, ele que vai definir o tratamento de cada um. Se alguém vai sofrer como Jó, se não vai sofrer, se alguém vai chorar ou vai sorrir, tudo depende da pessoa e do Eterno. Não são os processos, tá vendo? Esses processos são assim. Então, às vezes a gente quer ser mais misericordioso que o Eterno e não entende as coisas, e aí a gente, não é? Às vezes a gente até se preocupa mais com o processo das pessoas do que o nosso próprio processo. Está vendo lá? Você está gerado aqui é Malhut, né? Que tem um rei aqui embaixo. Malhut e Binah. Malhut está na parte central, né? Que é uma parte central que recebe de tudo, como se fosse um funil, tá vendo? Toda gota espiritual cai para o nosso mundo, toda gota de divindade ou de doação cai para o nosso mundo. Ó. A gente está aqui e agora a gente acessou Binah, tá vendo? A gente subiu, a gente foi fazendo zivug na árvore, está fazendo zivug, vai chegar aqui em Binah. Aqui dentro é que a gente começa a ser gerado espiritualmente. Aí a gente vai, então, passar por esse processo, não é? Então, esse vai ser o processo do nascimento espiritual. A gente, então, vai entender que a gente vai ver agora, dentro da Torá, as coisas de forma diferente.
Por exemplo, aqui em Gênesis 18, né? Ó, ele pegou coalhada e leite, tá vendo? Ó, leite, tá vendo? E o bezerro, olha. Ele pegou leite e o bezerro. Então, ele misturou leite e carne, né? Então, veja, porque aí vai ter uma questão dentro da Torá, você não pode comer leite com carne, mas aqui, ó, mas a Allahá fala que eles esperaram 4 horas, etc. Se a gente traz isso para a linguagem do nosso mundo, a gente não está no mundo da Torá, a gente vai levar isso para uma questão mais alimentar, não é? Então, não é isso que a Torá está falando. Ela está falando do leite. O que é o leite? O leite é vida. Por que o bezerro aconteceu com o bezerro que mamava o leite aqui, ó? Ele morreu, né? Então, ele morreu, ó. O leite dava vida ao bezerro e o bezerro morreu. Isso quer dizer o quê? Num sentido mais amplo, que eu não devo misturar misericórdia com Gevurah. Está vendo aqui? Mas que eu devo andar somente, ó, somente no leite, somente aqui na palavra, ó, ralado, tá vendo? Bem ralado. Essas letras aqui, ó, formam, não é, a palavra leite. Então, que é misericórdia total. Vamos começar a entender, então, aqui. A palavra halave, não é, ela tem um significado. O que está sendo falado ali? Toda a Torá está falando das festas do Eterno, de como entender essas festas. As festas são graus espirituais, também são festas, são momentos apontados. Vamos ver, ó, ralável, tem a palavra leite ali. Eu tenho participando aqui, ó, no final da Torá, o Lamed Beit, que a palavra é coração, não é? A Torá ela começa com a letra Beit, ó, e termina com a letra Lamed. Então, e está me mostrando aqui o 8, né? O que acontece? Qual mês que a gente está? A gente está nesse mês aqui, ó, mês de Tammuz. De Tammuz até Tisserei, que vai ser Yom Kippur, tá vendo? Eu tenho todo um sistema, todo um período, não é? Ó, eu tenho aqui, ó, eu vou ter o Yud, vou ter o Tet, eu vou ter o Yud e vou ter o Lamed. Eu tenho mais 2 meses aqui no meio. Como a gente está preparando, então veja, está me falando desse período. Então veja, que eu tenho que me preparar do lado direito. Ó, leite, né? E carne. Misericórdia e Gevurah. Então, a parte central é que é importante. Então, eu tenho que cobrir a Gevurah com misericórdia. Porque se Deus ele não cobrir a Gevurah com misericórdia, a gente está na... Né? Então, veja, o leite aqui vai representar o coração, tá vendo? O coração. O coração e como eu vou me dedicar a tudo isso. Esse projeto tem que ser o mais importante da minha vida, o projeto da construção de uma alma. Veja, quando a gente pega a Torá, ela começa com Beit, e ela termina com Lamed, da palavra Israel e Bereshit. Eu viro ela ao contrário, as leis passam a ser o quê? Um sistema de amor. Por isso que quando você pega o nome Noa e você bota no espelho, vai dar graça, misericórdia, de bondade. É nesse aspecto que eu devo agir. E aí, quando eu pulo para Biná, que eu vou agora entender todo esse sistema, estou sendo o quê? Amamentado por quem? Pelas festas da Torá, pelos meses que eu vou fazer essas festas, não conforme eu estava acostumado. Não é que era muito mais os atos de fazer a festa do que os estudos de Torá. Agora a gente mudou. A gente está fazendo uns estudos de Torá como se fosse um ensaio, não é? A gente vai lá no teatro, a gente vê uma peça, aquelas pessoas ali ensaiaram, elas não chegaram na peça, começaram a fazer tudo aquilo perfeitamente. Então, falaram os textos. Ou um balé, a pessoa vai lá, dança, a gente vê ali o pessoal dançando, aí dão aqueles pulos, fazem aqueles movimentos. Eles ensaiaram muitas e muitas horas. O que as pessoas fazem?
Eles querem pegar a Torá e querem se vestir de judeus, querem falar agora que tem sobrenome judeus, e que isso e aquilo, e nem estudaram a Torá, botaram os bois na frente. Como é que fala? Botaram a carroça na frente do boi, não é? Se você para observar, aqui a gente fala, às vezes as pessoas falam que a gente está falando com implicância, não é com implicância, a gente está falando com causa de ganho, né? com estudo da Torá. Então, veja, quando você chega aqui no capítulo 5 de Yehoshua, vamos ver aqui. Aí, ó, a gente já falou isso algumas vezes, mas vamos falar de novo, né? Então, deixa eu ver se é aqui mesmo, né? Porque às vezes eu sou ótimo. Eu sou ótimo para acertar. Ó, faça facas de perdeneira e faça uma circuncisão. Ó, tá vendo aqui? Ó. Então, Josué mandou fazer facas. Mandou fazer facas. Mandou fazer as facas de perdeneira e os israelitas foram circuncidados, tá vendo? Então, eles foram circuncidados 2 vezes ou eles foram circuncidados de novo? Aí, se essas pessoas não foram circuncidadas, então eles não puderam ter guardado nenhuma das festas judaicas, porque diz lá para você, se você levar pelo literal, lá você, para fazer peça, você tinha que ser o quê? Circuncidado. Nenhum homem circunciso participará dessa peça. Também existem outras festas que eles não se circuncidaram, também não circuncidaram no 8º dia. Ou seja, nenhum dessa geração se circuncidaram, e vai estar escrito que isso foi feito porque eles estavam no deserto, então não tinha como cortar o prepúcio. Então, veja. O que aconteceu? No capítulo 2, no capítulo 1, ele fala assim: estude essa Torá dia e noite. Não afaste esse livro da sua boca para que vocês não pequem contra mim. O que as pessoas fazem hoje? Eu posso falar por mim, o que eu fiz? Eu primeiro fui me vestir de judeu, por isso que hoje eu posso falar com propriedade. Botei kippah, botei um monte de coisa. Era assim, não era algo de maldade, não era algo maldoso, mas era aquilo que a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu a ter essa questão de primeiro botar a carroça na frente do burro. Ou seja, tudo bem que isso foi um sistema para a gente ir aprendendo, mas é errado, porque aqui eles estudaram e depois eles foram cumprir a Torá, para que não houvessem sanções. Vou explicar a vocês por quê. Vamos lá. A pessoa se propõe a guardar Shabat, começa a falar para todo mundo que guarda Shabat, defende Shabat, que é o Shabat aqui, o Shabat ali, que não se deve quebrar Shabat. Qual é o mandamento que tem para Shabat? Se você quebrar Shabat, você vai morrer. O mundo espiritual negativo fala que a pessoa entendeu as coisas daquela forma. E aí a pessoa se veste de judeu, começa a falar para os mundos espirituais que ela é judia, então ela vai ser tratada como o quê? Como judeu, dentro da sua religião. Vamos fazer de conta. Você está aqui no Rio de Janeiro, eu não sei lá na África como funciona, não sei em outros estados, e você bota uma roupa de policial e sobe o morro. O que vai acontecer com você? Tomar tiro. Vai tomar tiro e vai ser massacre. Depois você não vai poder... mas eu estou brincando, eu não sou policial. Não vai acontecer isso não. Exatamente isso que as pessoas fazem. Elas pegam todo o processo sem conhecer o processo. Eu fiz isso,
infelizmente, porque não tinha informação, mas foi a verdade. E vamos sofrer as consequências. Aí vem doença, desemprego, os filhos não nada dá certo, a gente fica querendo enfiar a religião dentro da cabeça das pessoas, tudo aquilo que a gente nem deu certo para a gente já quer falar que é verdade. Não, isso aqui é verdade absoluta. E nós fomos assim desde o começo, porque primeiro era o cristianismo, depois o judaísmo messiânico, depois o judaísmo. Não pode ser assim. Por isso que a Kabbalah não é assim. A Kabbalah ela vai mostrar para você o caminho, você vai passar pelos processos, você vai sentir os processos, mas você vai estudar profundamente os processos. Você vai tirar, não, essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa aqui é a verdade. Não tem porquê. A gente mostra para as pessoas os cálculos, as verdades. Então, veja. Aí sim, a gente chegou no processo, a gente entendeu o processo. Ó. Então, veja, a palavra halal, leite, não tem nada a ver com leite realmente. Mas tem a ver com a amamentação que a gente vai receber de Binah, ou seja, os tratamentos espirituais que a gente vai precisar. Imagine que você está atravessando uma ponte, você está botando, né, a ponte é de madeira, e você vai botando uma tauba ali por vez para dar cada passo. Então, não vai ter um momento que você vai poder chegar do outro lado se você estiver faltando tábua ali. Então, o mundo espiritual ela tem que mandar para você esses toques, esse leite. Olha, você não tem essa tábua aqui, você vai ter que ter essa tábua, senão você não consegue dar o peso. Você não consegue dar o passo. Aí tá, a pessoa não tem a tábua, quer dar o passo. O que acontece? Ela cai lá embaixo, aí ela olha de novo, caraca, vou ter que subir esse morro todo de novo. Aí começa a escalada, chega lá no princípio, aí volta para aquele caminho que ela fez. Não sei quanto tempo ela vai demorar para subir, se tudo vai estar num lugar de novo. Aí voltou. Isso eu estou falando a nível de Torá. Agora ela olha de novo para a ponte, agora ela tem mais cuidado. Ou não, eu não vou dar aquele passo ali, não é? Porque senão eu vou me arrebentar. E é isso que as pessoas fazem. É uma empolgação danada, né? A pessoa, olha, agora eu vou ser judeu, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser aquilo outro. Então, mas não estudou a Torá. E você senta, às vezes, com alguns judeus, né? Algumas pessoas que seguem o judaísmo, e eu já vi pessoas que são judeus que, na verdade, todos os judeus que eu conheço, ninguém conhece a Torá. Dos que eu conheci. Eles conheciam aquilo que os rabinos passavam para eles. É como você ir na igreja católica, sentar lá, tem aquela... Não sei se acha que nas igrejas mais... que são mais... Ih, faltou a palavra agora. Mas essas que são mais ortodoxas, não era bem essa palavra, mas elas têm lá. Aí você chega lá, tem um caderninho, aí tem uns versículos escritos, a pessoa chega ali, lê, segue, a pessoa vai lá em cima, lê, tal, tudo traduzido. Ah, tá bom, vamos para casa, agora a gente vai ser abençoado. E assim também é. Mas o estudo profundo da Torá não existe. Aí existe a litúrgica, a pessoa vai lá, olha, a gente tem que seguir a leitura do Sidu. Aí vai lá o Razan, fica lá o tempo todo, a pessoa fica 2, 3 horas ali, não conecta, não consegue conectar com o Eterno. E aí o que acontece? Quando você agora entendeu esse processo, olha, não é leite, não é leite, é um processo espiritual, tá vendo? Ó, eu tenho aqui de Tammuz, não é? Depois de Tammuz vem a letra Tete, que é ave, o mês de ave. E aqui nesse período, o Eterno teve que esmagar a alma, teve que esmagar o ego, para se misturar no meio do ego, e ali ele vai fazer todo o processo para chegar em Yom Kippur. A mesma coisa que fez com Jó. Quando chegou em Yom Kippur, o Jó ele estava lá, olha, eu sou tzadik, eu sou justo, você é pecador. Eu tenho o maior cuidado em guardar toda a lei. Eu sacrifico por mim, por meus filhos, eu acordo todo dia de manhã, todo dia eu tenho o maior cuidado. Então, eu já cheguei na perfeição. Essa é a perfeição. Essa é a perfeição. Eu sou um tzadik.
guardo o Shabat, como cacherute, faço... Ih, você nem imagina. Veio o Eterno, fala assim, tá vendo o meu servo Jó, quanto ego existe nele? Aí Deus fala, foi Deus que chamou a atenção, ele que criou o desejo no Satã. O Satã falou assim, eu estou vendo, de onde você me de rodar a terra eu vi, mas toda vez que eu tentava tocar nele, ou seja, toda vez que o processo de ticum dele ia começar, o Senhor botava uma cerca em volta. O Senhor protegia ele. E aí eu não podia começar com o processo dele. Aí, mas tira a tua mão dele só e deixa eu botar a mão nele para ver se ele não vai negar o seu nome. Aí ele foi lá. Aí o Iov, ele começou a discutir, poxa, mas aí o que eu fiz? O que eu fiz para acontecer isso tudo comigo? E o problema estava nessa internalidade dele, perguntando o que ele fez, o que ele fez para isso ser gerado dentro dele. Aí todo mundo, por que Deus fez isso com Iov? Porque ele era egocêntrico. E porque a parte do ego pertence ao Satã. Ele vem pegar aquilo que é dele. Só que quando ele vem pegar, ele não leva só o que é, ele sempre leva um pouco a mais, ou tudo. Então ele levou tudo. O Jó não perdeu a sua fé no Eterno, mas no final ele está tratado. Fala assim, e o Jó, ele rezava pelos seus amigos, ou seja, ele não se preocupava mais com ele. O amor de não se preocupar mais consigo mesmo, para se preocupar com a pessoa do grupo, com seu irmão do grupo, é um ponto muito difícil de chegar. Você amar o outro, ou seja, você não vai mais, por exemplo, eu vou fazer isso por você, para te ajudar, porque, poxa, eu sou muito bonzinho, não é? E aí você bota ali, né, seu irmão ali naquele nível, aí você ajuda, você fica muito... Não, esse tipo de... Isso não é Kabbalah, isso não é amor. O amor é quando você realmente ajuda sem interesse nenhum. Simplesmente ajuda porque você ama de verdade. Você não quer sentir a sensação de que você está fazendo uma coisa certa. Você simplesmente faz. Não só pelo seu irmão, mas por todas as pessoas. Sem interferir, lógico, no ticum de ninguém. Então, quando você domina, o que é difícil, esse sistema espiritual, você começa, então, a desenvolver essa alimentação. Tá vendo? Então, lá em cima vai falar, tá vendo? Agora ele chegou no nível de ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele não se coloca na frente de ninguém, porque geralmente a gente faz isso. Primeira coisa, vamos rezar. Deus, eu estou precisando, sabe? Você sabe, minha vida está uma desgraça. Meu casamento, não está como eu quero, e isso, aquilo, eu preciso do seu processo. Tudo isso é ego. Porque tudo que está acontecendo é o eterno. Quando você entende, olha, quando o Jó entendeu, ele falou, realmente não vai ter como discutir com o eterno. Né? Então ele começou a conversar ali com o eterno de uma forma muito séria, e ele começou a falar. E aí ele começou a falar assim, Hashem, eu não vou mais me importar com o meu problema. Aí ele começou, Hashem, os amigos dele, né, vão fazer que eu sou o Jó. Hashem, abençoa a Andréia, que ela possa conseguir tudo que ela quer. Não. Abençoe a Andréia, que ela possa conseguir fazer a sua missão, que ela possa alcançar a luz, que ela possa iluminar mais pessoas. Senhor, que ela possa cumprir o ticum dela. Se eu possa consertar tudo o que está de errado dentro da Andréia, custe o que custar. Né? O problema, custe o que custar. Hashem abençoe o Jaime, que o Jaime ele possa ter luz, que o Senhor possa dar a ele forças para ele passar pelo ticum dele, que ele possa alcançar a correção, custe o que custar. Dá força, desamarra a corda, e assim a gente vai rezando pela Georgina, a gente reza por todo mundo. O sistema lá em cima vai entender que
Eu estou preocupado com o meu próximo, eu estou amando, eu estou buscando esse amor, ainda que eu não consiga amar. E aí o que, que vai acontecer? O sistema vai mudar. O sistema vai mudar. Como mudou na história de Iov. Falou lá, ó, quando Iov rezou pelos seus amigos, toda a sua sorte foi mudada. Toda a sorte dele. Isso é Jó 42:10. Quem está falando isso é o sistema espiritual. É o sistema espiritual. Então, eu deixo de me preocupar, me colocar à frente de todas as pessoas e boto a necessidade do meu irmão à minha frente. Então, eu sento na mesa, eu não quero o melhor lugar, eu dou o melhor lugar para o meu irmão. Eu tenho o melhor bife, eu não pego o melhor bife, eu dou o melhor bife para o meu irmão. Eu tenho 2 casacos, eu dou o melhor casaco para o meu irmão usar. Isso é Torá. E é super difícil para a gente fazer essas coisas. É porque a gente realmente não está ainda adequado a esse sistema superior. Todo sistema superior é de doação. Ele recebe e não fica, eles passam. E por isso eles recebem direto e sobra. Está entendendo? Sobra. Através do que eles abrem mão, vão alimentando os outros mundos. Muito bem. Então, é assim que acontece. Vamos ver aqui, então. No entanto, este é um estado de ocultação ainda maior de luz, ou seja, quando a gente começa esse processo, não é? Isso aqui é o desenvolvimento pré-natal dentro de Binar, né? Todos os desejos e pensamentos pessoais é como um embrião. Dispor-se a aceitar tudo que a mãe fornece, todos os pensamentos, tudo que vai acontecer dela, não importando quanto incompreensíveis ou antinaturais eles possam parecer para a sua essência, esse embrião alcança o estado de nascimento espiritual. Então, o que aconteceu com o Iov? O Iov achava que ele era um tzadik, mas ele não tinha nascido no mundo espiritual. Quando ele começa a falar, olha, eu te ouvia só de falar, agora eu comecei o meu desenvolvimento espiritual. Agora eu passei por todo o processo, eu estou entendendo. Né? Aí, diz aqui, no entanto, esse estado de ocultação ainda é maior da luz superior, com referências ao embrião, pois este ainda não possui uma tela, ou seja, ele não possui uma tela. O que aconteceu com Abraham? Abraham fez um trato com o Eterno e caiu uma grande escuridão sobre ele, ou seja, ocultação do Eterno. E aí continua aqui. Né? Com referência ao embrião, pois este ainda não possui uma tela para a recepção dessa luz. Por isso, esse estado é chamado de Katnut. A gente tem o estado de Gadilut e Katnut, que é estado pequeno, oculto nos verdadeiros profetas. Não é? Isso é, nas Sefirot Nessa, Rod, que são os verdadeiros profetas, está vendo? Nessa, que é Moshe, esses são os verdadeiros profetas. Por que esses são os verdadeiros profetas? Porque esses são os únicos que vão fazer a profecia certa sobre a sua vida. Não é a questão de estar revelando nada, é a questão... quando a gente vai para essas coisas, eles ficam revelando individualmente. Não, as revelações que foram feitas no Taná é para a humanidade toda, são sobre os finais do tempo, sobre toda a humanidade, que toda a humanidade vai voltar para a casa do Eterno. Nada tem a ver com o ego pessoal de cada um. Tem a ver com toda a humanidade. Por isso que esses são os profetas. Eles, antes de tudo acontecer no nosso plano, Deus manda passar por esses anjos, que nós também chamamos de anjos, está vendo? Então, daqui de cima até chegar aqui, vai passar por todos esse sistema. Não tem como esse sistema não passar por esse sistema, exceto em Yom Kippur, e a gente vai entender isso mais na frente, porque tudo vai ter que passar por esse sistema. E aí, esses são os verdadeiros profetas. Isso, nessa Sefirá Netzah Yod, né, de Zerampim, alcança como resultado o processo de alimentação e recebimento do leite. Tá vendo? E à luz de Hassadim, de Imam Biná. Então,
Essa luz de Hassadim, que é a luz de misericórdia, ela surge aqui, ó, e ela é o leite. A gematria aqui vai ser de 40. A mesma questão, por que Israel passou 40 anos no deserto, não são 40 anos, é um grau 40, e veja, a gente tem, então, todo um sistema agora sendo desenvolvido. Né? Então, veja, 38, 30 mais 8, 38, e mais 2 vai dar 40, não é isso? Se eu somo diferente, ó, 3 mais 8 dá 11, mais 2 dá 13. Tá vendo? Todo o processo vem de um local só. Aqui eu tenho 13 e eu também tenho 40. Eu vou mais além, eu somo aqui, pego e quero fazer uma gematria maior, eu somo 13 com 40, eu tenho 53, que é binário. O natural vai dar essa gematria. Então, veja, eu preciso fazer esse processo. Esse processo ele é inquestionável para todo ser humano. Ou eu vou começar a fazer, ou eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer muito. E depois que a gente começa o processo, não tem como retroceder. Não dá nem para tentar voltar atrás. Então, veja, a luz dessa Neshama vai chegar em Netzahod Yesod, ou seja, a luz de Neshama, né, vai chegar aqui nesses 3 níveis aqui de baixo, nesses 3 níveis aqui, Netzahod Yesod, e é por isso que se diz que Yosef nasceu terminado, né? Ou seja, essa parte aqui ela já nasceu terminada. E o período é o período de amamentação. E nesse caso agora, Zerampim, que é todo esse sistema aqui, ele vai subir a ave, ele vai subir aqui a Binar, tá vendo? Dentro de Binar, ave, né? Binar e Ima. Ave, perdão, gente. Ave, que é Binar, né? E Rorimá, que é chamado de ave. Ave Veima. Né? Então, pai e mãe. Ave é pai e Ima é mãe. Por isso que quando a gente viu a história do nosso alfabeto hebraico, lembra? Que o Elisha, ele perguntou, e ele falou para Elias, Elias, deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe. Por que ele estava falando? Ele estava falando desse sistema espiritual aqui. Ó. Deixa eu ir e falar e ver qual é o meu ticum, o que eu tenho que resolver. O Elias está, pode ir lá. E aí a gente viu todo aquele esquema que estava lá dentro da nossa aula no estado pitográfico. Né? Veja. Então, agora, e ele chegou nesse sistema de ave do mundo para receber a luz de Neshama, a luz de Neshama está aqui, ó. Então, vamos ver aqui de novo. Ó. Eu tenho Nefesh, esse estado aqui, Rua, que é o segundo estado, e eu tenho aqui Neshama, tá vendo? Neshama. Aqui eu tenho Hayá e Eridá. Então, eu tenho que chegar nesse nível, mas eu tenho que passar por todos esses processos aqui. E esses processos, eles são feitos quando eu me importo menos comigo e me importo mais com o meu próximo. Mesmo que isso seja horrível para mim. Então, se eu me coloco na frente do meu próximo, em relação a Cabala, eu estou errado. Eu posso estar certo em relação a tudo que eu posso. Em relação a Cabala, eu estou errado. Então, eu tenho que consertar isso para eu poder alcançar, não é, esse nível de doação. Veja, como que a gente vê isso? Algumas partes na Torá. O Eterno. A gente tem Elohim, a gente vai ver Elohim e tem o Eterno. Por exemplo, o rei, eu não lembro o nome do rei, Deus mandou um anjo que matou 180 mil soldados assírios, não foi isso? E ele já tinha visto a carta. Quando o rei chega para apresentar essa carta para ele, Deus já sabia que ele tinha escrito essa carta. Ele sabia que estava já escrita. Não precisava ninguém chegar para ele e mandar. Mas quando o rei chegou lá no templo, que ele foi lá, e qual templo? A gente já viu os níveis espirituais que eram do templo antigamente. Ele chegou no templo, ele falou para Hashem, olha o que esse homem está falando, etc, etc. Hashem agiu em honra do rei, não em honra dele, porque senão ele já tinha matado antes.
Ele já tinha, né, a gente vai entender depois isso mais profundamente, ele já tinha feito isso antes. E aí o que aconteceria? Precisava nele rezar. Mas aí Deus se preocupa, ele tinha que saber que Deus se preocupava com a honra dele, porque Deus também, ele também se preocupava com a honra de Deus. Eu honrarei aqueles que me honram. Então, quando a gente se preocupa com o nosso próximo, vamos colocar o nosso grupo, as pessoas do nosso grupo, e aqueles que vão chegando, e também esse amor se estende às outras pessoas, não no nível que a gente vai formar no grupo, porque as pessoas nem começaram a gerar uma alma. Então, quando eu me preocupo, eu começo a minha reza me preocupando pelo grupo, rezo pelo meu irmão, estou com a antena ligada para saber o que eu posso fazer em relação ao meu irmão, ao sentimento de estar, sabe, seguindo esse amor que realmente é tão falado, e eu, então, me preocupo com o meu irmão. Qual era a diferença de Moshe para Noa? Noa não se preocupou com ninguém. Ele fez a arca e vamos embora, família. Botou todo mundo dentro. E depois, Moshe vem e o Eterno faz a mesma proposta, porque era o mesmo ser humano. E agora? O que você acha? Eu termino com aquele povo ali todo, aquela mistura de gente, egípcio, aquele povo todo misturado ali, e começa uma nação através de você. O que Moshe falou? Hashem, não mata essas pessoas. O Senhor pode até olha só a coisa séria. Riscar da palavra, do nome do livro da vida, é a pessoa ser tirada exatamente da história da criação. Que a Torá é o livro da criação. Se riscar o nome da pessoa dali, o que acontece? Acabou. Então, o que Deus faz um teste com o Noa, que agora está reencarnado como Moshe, ele fala assim, vou fazer um povo como você, um povo especial de você. Imagine, Moshe, você é o líder espiritual, eu acabo com todo mundo, pego a sua família, né? E aí a gente começa um novo Israel. Dessa vez ele já estava transformado, e essa transformação era real. Ele falou, Hashem, olha, eu não quero que o Senhor faça isso com esse povo, porque as pessoas vão falar que o Senhor é um Deus mau, que o Senhor trouxe as pessoas para esse deserto para morrer, e etc, etc. E foi isso que aconteceu. Ou seja, o Noa lá atrás agora se transformou em Moshe. Ou seja, um líder que a todo momento na Torá era, como é que se diz? Era atacado, as pessoas vinham, né, contra ele para falar contra ele questões pesadas, e ele sempre é chamado na Torá do homem mais humilde. Então, veja, a questão que está sendo desenvolvida aqui é sobre todo ser humano. Se você não sair do estado de Noa, onde você se preocupa com você mesmo, e chegar no estado de Moshe, você não está evoluindo. Você não vai conseguir, porque esses estágios da Torá são para todos. Agora, tudo bem, a gente sabe que a gente não pode ser falso. Olha, eu acho assim agora, nesse momento, é o que eu acredito. Então, a pessoa continue até que o Eterno vai mandar o tratamento. Quando ele mandar o tratamento, a pessoa vai saber pelo que ela está recebendo aquele tratamento. Aí é Deus dando a ela a chance de desenvolver essa tela que ela vai ter que levar à frente, vai ter que construir.